Mãe Sem Culpa. Oferecimento Euroóptica Iguatemi, Salão Camarim, Boraé e Les a Les, a moda que encanta. Olá, pessoal! Está começando mais um Mãe Sem Culpa, um espaço criado para informar e acolher. Vivemos em um tempo em que nunca tivemos tanto acesso à informação sobre educação. São livros, cursos, especialistas, redes sociais e opiniões para todos os lados. Mas junto com esse excesso de conteúdo também surgem dúvidas, inseguranças e muitas vezes a sensação de que nunca estamos fazendo o suficiente. Para isso, o tema hoje do programa é Educar na Travessia. E para conversar sobre esse assunto, eu recebo aqui com muito carinho a psicóloga Natália Matias, da Somos Ninhos. Nath, seja muito bem-vinda aqui no programa. Muito obrigada, Dani, pelo convite. É uma honra poder falar de infância, poder falar de parentalidade, que é o meu chão, né? É um assunto onde eu tenho anos de caminhada aí dentro da psicologia escolar, dentro da clínica, dentro da escola, né? A gente vive a primeira infância de uma forma geral. A Ninhos vem com esse propósito, né, de trazer informação científica traduzida de qualidade para os educadores, né, para os principais agentes do desenvolvimento infantil, que são famílias e cuidadores, educadores de forma geral. Então é um prazer estar aqui contigo hoje. A honra é minha. Nath, por favor, para a gente começar aqui, então, tu pode te apresentar? Claro. Então, eu sou a Natália, eu sou psicóloga, sou mestre em pediatria e saúde da criança, sou especialista em neurociência e tenho uma caminhada, então, ao longo desses anos, dentro da primeira infância, né? Atuo dentro da escola, atuo com orientações a famílias, atuo com avaliação neuropsicológica no Instituto do Cérebro do Rio Grande do Sul, avaliando crianças e o desenvolvimento delas. Então, venho aí com uma caminhada, né? Trabalhando com os pequenos e com as famílias. Além de ser mãe, né? Mãe do Thomas, Olha aí. De um pequeno, né, que está completando 7 meses semana que vem. Ai, que legal, parabéns. Obrigada. É uma fase maravilhosa. É verdade. Nath, então, aqui para a gente começar, então, eu gostaria que tu explicasse para nós o que significa, então, educar na travessia e por que esse assunto é tão atual, né, nos dias de hoje. Dani, por que educar na travessia? Acho que a travessia começa sendo a própria infância, né? Um momento de travessia e travessia para as famílias, porque quando a gente se torna pais, a gente vem, né, navegando num mar que a gente não conhece e para isso a gente vai ter que aprender a navegar, a gente vai ter que olhar para a nossa própria história para poder caminhar no mundo da paternidade, da maternidade, da parentalidade de uma outra forma. O excesso de informação que a gente tem hoje, ele nos traz às vezes muita confusão, porque ao mesmo tempo a gente nunca teve tanto acesso, né, sobre desenvolvimento infantil e ao mesmo tempo eu nunca vi tantos pais perdidos. Então a teoria às vezes ela nos leva para um lugar de muita culpa e insegurança no maternar, né? E por que então esse excesso de educação ele pode fazer tanto mal, né, para a parentalidade? Eu acho que principalmente porque o excesso ele traz comparação. E a comparação ela traz culpa. Então hoje a gente tem um vídeo dizendo que pode. Isso pode. Aí outro vídeo diz que não pode. E aí a mãe tá lá tentando se movimentar na sua maternidade, então hora eu posso, hora eu não posso, então ela fica paralisada. Isso gera uma culpa, isso gera medo e a mãe não consegue exercer a sua autenticidade naquela hora, né? Não consegue olhar para sua criança interna, ver o que aquela criança está precisando de uma forma autêntica. Então, a gente tem que ter um cuidado com esse excesso de informações. E como que a gente pode, então, orientar, né, o que realmente importa do que não importa? Como que a gente pode filtrar também essas informações? Eu acho que, principalmente, Dani, a gente fazendo uma limpa, assim, no excesso, né? E isso começa, eu falo aqui das redes sociais, porque hoje tudo é procurado nas redes sociais, né? Eu vou começar a introdução, eu estava num grupo de mães, vou começar a introdução alimentar do meu filho, eu procuro lá no Instagram. Qual método usar para introdução alimentar? Eu vou olhar para o sono, eu procuro lá. Então, assim, filtrar os excessos. Nem tudo que funciona para uma família vai funcionar para a tua. Então, isso é algo que a gente tem que ter sempre muito em mente. Quem é a minha criança? O que ela precisa nesse momento?
E aí, filtrando todos esses ruídos externos, né, a gente consegue, de fato, ter uma escuta para o que aquela criança está precisando. Não, e muitas vezes a gente quer seguir alguma coisa Teoria, que funciona, que tu comentou, né? Que funciona com aquela família, mas a gente também não sabe, né? A gente Os assiste bastidores. cortes, né, Exato. daquela família nas redes Exatamente. sociais e muitas vezes a gente tem que saber da onde que a gente está tirando essas informações. Será que o jeito dela que ela está fazendo é o jeito certo? Né? Exato. Então, assim, saber da onde que saem essas informações, né? Muito importante também. E aí entra, tem muito isso, assim, essa dicotomia do que é o certo ou o errado. Isso vai depender para cada família. Para algumas famílias, com seus valores, com seus princípios, aquilo vai parecer o correto. Para outras, nem tanto. Então, a gente tem que ter um cuidado no que a gente está consumindo em termos de informação. E o que realmente é essencial para o desenvolvimento infantil? Principalmente as relações, Dani. Quando a gente nutre a relação que começa lá no início, mãe-bebê, depois entra esse pai, quando a gente constrói relações saudáveis, apego seguro com a criança, ela vai se desenvolver de uma forma segura, com disponibilidade emocional, com segurança emocional. Então, assim, educar é sobre se relacionar. Eu preciso sempre pensar nisso. Não existe desenvolvimento sem relação. Com certeza. E ter mais estímulos para a criança. Isso também quer dizer que ela vai ter mais desenvolvimento ou não? Não, isso é algo que eu falo muito. A gente confunde. A gente acha que quanto mais estímulo, melhor. E, na verdade, muitas vezes, mais estímulo atrapalha aquela criança. Então, assim, o que a gente precisa pensar em termos de estímulo? E eu trabalho com avaliação, trabalho com estimulação precoce, então eu sou a maior defensora do estímulo. Mas ele precisa ser contextualizado, adequado para aquela faixa etária e nunca em excesso. E como que os pais, então, eles podem educar essa criança com mais consciência e menos culpa? Eu acho que principalmente, Dani, a gente vai ter, para isso, a gente vai ter que resgatar nossa própria autenticidade, olhar para nossa própria história. Não existe a gente educar uma criança sem olhar para a criança que fomos um dia. Então, assim, se aquela criança tá me pedindo, né, tá muito frustrada, tá fazendo uma birra muito intensa, a forma instintiva que eu vou reagir é a forma como a minha mãe me estabelecia os limites, a forma como eu fui acolhido quando eu me frustrava, quando eu fazia birra, quando eu era pequeno. Isso é muito antes de nomear as palavras, isso é um registro psíquico que vem desse corpo. Então, eu vou precisar olhar para minha criança, eu vou precisar entender que não existe perfeição, né, que a parentalidade não vem desse lugar, para poder ajustar a rota quantas vezes for necessário para poder acertar na estratégia, no vínculo, em como eu vou me vincular, em como eu vou me relacionar. E como que a gente pode equilibrar esse excesso, né, de tecnologia que a gente tem hoje com equilíbrio, né? A gente saber, de repente, para não comprometer nada daquela criança, né, no seu desenvolvimento e também nos seus vínculos familiares. Eu sempre digo, a gente não pode hoje, em 2026, demonizar as telas. Né? A gente tem, claro, a Sociedade Brasileira de Pediatria Americana, que nos dão normativas e orientações quanto ao uso das telas com crianças. Então, eu tenho lá quanto tempo uma criança de 2 anos, de 3, de 4, teoricamente pode usar, e isso está ali respaldado cientificamente. Mas a gente não pode, né? Hoje, viver ignorando que as telas existem. Eu sempre digo, as telas, elas não podem tirar o lugar das experiências que são fundamentais para o desenvolvimento. Que experiências são essas? O olho no olho, o contato, o se relacionar, o se movimentar, o brincar livre. Então, assim, se a tela, ela tá tirando espaço disso que é básico, aí tá errado. Se eu garanto esse básico, que é a interação, o olho no olho, brincar, e a tela é secundária, aí eu faço um bom uso, né? Eu acho que a gente tem que usar, né, essa era da tecnologia ao nosso favor. Com certeza. Né? Então, assim, a gente não pode ir contra, né? Então, a gente tem que usar ao nosso favor. Eu sempre digo, para criança pequena, a gente sempre vai pensar em desenhos de baixo estímulo, a gente vai sempre, enquanto adulto, estar ali mediando esse uso, nunca deixar uma criança pequena sem essa mediação do uso.
preferir sempre as telas maiores, né? Como uma televisão, com um smartphone ou um tablet, que são muito rápidas, voláteis nesse uso, né? E nessa manipulação mental. Então, preferir um tempo lá estipulado, um desenho de baixo estímulo, de preferência que nós pais, juntos ali, envolvidos, e algo que faça parte da rotina e que não ocupe o lugar do que é básico para o desenvolvimento, né? Estipular algum tempo. Exato. Também, né? E de preferência, se os pais podem estar junto, né? É um momento até de vínculo. Claro, pode ser até um momento de vínculo, ver um filme junto, ou até um Exato. desenho, alguma coisa, né? Para a própria criança se sentir confortável e segura. Porque tem isso, a gente fala muito sobre pertencer, né? Sobre o senso de pertencimento, que é muito importante para as crianças. Então, eu estar junto com meu filho, né, naquele momento em família, isso comunica que para aquela criança que ela pertence a essa família, né, que ela é vista, que ela é amada. Então as telas, elas também, né, de alguma forma, usadas com muita consciência, com muita parcimônia, podem ajudar nessas situações. Que atitude simples do nosso dia a dia que pode contribuir mais para o desenvolvimento infantil do que qualquer outro tipo de método? Volto para as relações, tá? O olho no olho, o brincar junto. Eu falo muito para as famílias que eu atendo. A gente hoje vive sempre correndo, né? Então, assim, não tenho tempo. Então, prioriza o tempo de qualidade. 10 minutos de qualidade, sem o celular, brincando, conectado com aquela criança presente, vale muito mais que qualquer método, né, que a gente vê por aí. Então, explica para nós assim, né, dá alguma dica para essas famílias que estão nos assistindo hoje, como que a gente pode simplificar o nosso dia a dia, né, para contribuir também esses vínculos, para a gente contribuir para o desenvolvimento da criança, né, tu já falou, né, de olho no olho, a qualidade de tempo, mas o que a gente pode também simplificar, assim, no nosso dia a dia? Eu acho que isso vai depender da rotina de cada família, mas de uma forma geral. Estar presente, organizar esses momentos dentro de uma rotina, né? Esse tempo de qualidade, muitas vezes, ele pode ser no início previsto. Então, quando a mamãe te buscar na escola, a gente vai tomar banho, a gente vai jantar juntas, a gente vai ler um livro, a gente vai ver uma história, vai jogar um jogo. Então, assim, investir nesses momentos trazem previsibilidade, trazem segurança emocional, e isso é muito importante. Perfeito, Nath. Muito obrigada por esclarecer todo esse quadro aí de perguntas. E agora a gente vai para os patrocinadores aqui do programa. Olá, pessoal! Estou chegando na loja Les a Les do Shopping Guatemi e a gente vai conferir essa coleção maravilhosa do outono e inverno. Venha comigo! Olá, pessoal! Chegamos aqui na loja Les a Les e eu estou aqui com a gerente, que é a Gabriela, e vai nos explicar essa coleção maravilhosa do outono e inverno que veio com tudo, né? Essa coleção, Gabi, foi inspirada no quê? Nossa coleção foi inspirada nas serras de todo o Brasil, trazendo todo esse aconchego que a serra traz, inspirado nos vinhos, nesse ar fresco que precisa de um casaco quentinho, né? Então essa foi a nossa inspiração para a coleção serrana que está chegando em loja e que está sendo um sucesso. Eu já escolhi as minhas peças aqui na Les a Les, então agora eu vou fazer um provador para vocês.
O programa Mãe Sem Culpa tem o apoio da Euroóptica do Shopping Guatemi, que é referência em armação de grau, óculos de sol e lentes. Com tecnologia, qualidade e muito estilo, a Euroóptica cuida da sua visão do mesmo jeito que você cuida da sua família. Você pode parcelar em até 10 vezes sem juros e comprando uma armação, você ganha a lente monofocal. E o diferencial da Euroóptica, que as lentes ficam prontas em até 1 hora. Então vá até a Euroóptica do Shopping Guatemi e escolher a sua melhor versão. Nath, então agora a gente vai entrar no quadro de mitos e verdades. Pode pegar essa plaquinha, por favor? Tô pronta já. Vou fazer uma afirmação para ti e tu vai me responder se é mito ou verdade, e tu também vai me justificar a tua resposta. Perfeito. Tá bom? Vamos lá? Bem, vamos lá. Educar bem é acertar sempre. Mito. Eu acho que educar, parentalidade tem a ver com não, a gente vai errar. Inevitavelmente. Não existem adultos perfeitos, né? E a criança não precisa disso, ela precisa de cuidadores autênticos e não perfeitos. Perfeita a tua resposta, isso aí. Maternidade, paternidade, parentalidade não é perfeita e errar tá tudo certo. Né? Faz parte. Faz parte, exatamente. Comparar o desenvolvimento do seu filho com outras crianças é uma forma de acompanhar seu crescimento. Mito. Mito. Assim, vamos de uma... Poderia ser mito e ser verdade, tá? Vou justificar. Poderia ser verdade se a gente pensar que existem marcos do desenvolvimento que a gente compara aquela criança com um grupo de crianças de mesma faixa etária para entender onde é que ela está nesse contínuo de desenvolvimento. Aí sim. Mas mito, porque assim, é muito injusto eu comparar uma criança com outra criança. Isso gera comparação. Isso gera muitas vezes culpa. Então, eu preciso saber quem é a minha criança e o seu próprio ritmo de desenvolvimento, porque isso é individual de cada criança e isso vai variar. Com certeza. A gente pode comparar na nossa cabeça no Exato. silêncio, né? Ainda mais se a gente comparar falando assim, por exemplo, não diminuindo o teu filho. Ó, o teu primo com essa idade já fazia isso. Uma coisa que eu escuto muito, né? O teu colega não chupa mais bico, porque tu chupa bico? Entendeu? Diminuindo, né? Exato. Deixando a criança mais ansiosa, deixando ela mais, né? Isso só Exato. traz insegurança. Eu sempre digo, eu não sei que papel o bico ocupa na vida, né, daquele colega, mas eu sei o papel que o bico ocupa como segurança emocional, de repente, pro meu filho. Então, é muito injusto eu comparar essa criança com uma realidade que eu não sei qual é. Então, muito cuidado quando a gente compara desenvolvimento. Com certeza. Toda dificuldade da criança precisa ser resolvida imediatamente pelos pais. Mito. Por quê? Penso que as dificuldades na primeira infância, né, que é o chão do meu trabalho, elas precisam sempre ser acompanhadas. A forma como essa criança vai atravessar a dificuldade vai ser um aprendizado ou não, né? E essa criança vai aprender sobre resiliência, sobre resolver problemas, sobre empatia. Então, é muito importante que as dificuldades sejam enfrentadas com apoio. Perfeito. Uma criança precisa aprender a lidar com pequenas frustrações desde cedo. Verdade. As frustrações, elas fazem parte do desenvolvimento. Ninguém está isento, nenhuma criança está isenta disso. Então, assim, o que essa criança precisa quando ela se frustra? Ela precisa de um adulto que seja corregulador, que ajude ela a lidar com essa frustração. A criança não nasce sabendo lidar com a frustração sozinha. E aqui a gente tem um grande equívoco quando a gente, às vezes, espera de uma criança de 3 anos que ela saiba lidar, né, com aquela frustração. A gente adulto sabe, mas ela não. Então, a gente precisa de um adulto que seja corregulador, que diga para ela, a mãe tá vendo que tu ficou muito bravo, o que a gente faz nesse momento, o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer. Então, nesse momento, é imprescindível o adulto.
Acolher, né? Sempre. Fazer. Nomear, acolher, nomear o que essa criança está sentindo. Muitas vezes a gente, adulto, se implicar nessa situação. Olha, a mamãe já passou por isso, né? E a mamãe resolveu dessa forma. Como que a gente pode resolver juntas? Isso é importante, né? Ou assim, nomear assim, eu sei que tu tá muito cansada, Exato. né? Então, daqui a pouco, vamos ver se a gente não dá uma descansadinha, então, né? Claro. Tentar conversar sempre com a criança, acolhendo ela, né? Porque a gente sabe que a criança vai fazer birra, mas de repente, por trás daquilo ali... Sim, tem algo, sempre tem. Sempre, ela tá te mostrando alguma coisa, tá te avisando alguma coisa, ela né? sempre comunica, uma forma de comunicação dentro de um cérebro que é imaturo em termos de desenvolvimento. Então, a gente fazer esse papel de detetive é muito importante. Perfeito. O exemplo dos pais educa mais do que os discursos. Verdade. As crianças, elas são observadores atentos do ambiente. Então, assim, de nada adianta a gente ficar um tempão falando, dando um sermão, se a nossa atitude não é coerente. Então, a criança aprende muito mais no dia a dia, né, com as nossas atitudes, com a forma como a gente resolve aquele problema. E eu falo muito disso, as habilidades socioemocionais, as habilidades sociais na primeira infância, a primeira base delas são as relações familiares. Então, eu aprendo a lidar com as minhas emoções, primeiramente, observando como meu pai e minha mãe lidam com as deles. E isso é algo que a gente nunca pode esquecer, porque às vezes a gente transfere para a escola, para um consultório de psicologia, ela vai fazer terapia porque ela precisa aprender sobre as emoções. Mas o primeiro grande palco e exemplo somos nós, os pais, a casa. Então, isso a gente não pode esquecer nunca. Com certeza, né? Nós, como pais, nós somos espelhos e referências para os nossos filhos. Então, a gente tem que dar o exemplo desde cedo. E né? Uma coisa também, Dani, importante sobre o exemplo, é que as crianças também aprendem a errar quando a gente erra. E aí entra o que eu falei da gente não existe perfeição na parentalidade. E a gente não querer esconder o erro, né? Então, assim, eu quebrei um copo, a mamãe quebrou. O que acontece quando a gente quebra um copo? A gente limpa. Onde está a vassoura? Onde está a pá? Olha, a gente tem que botar num saquinho para não se cortar. Quem recolhe o lixo pode se cortar. Então, situações do dia a dia podem ser grandes aprendizados para aquela criança. E é muito importante que as crianças percebam que os adultos erram também. Então, a gente precisa mostrar a nossa humanidade para eles, né? Com certeza. São essas horas que a gente acaba também educando de uma forma tão simples, né? Do dia a dia. Exato. Com certeza. A qualidade de tempo em família é mais importante do que a quantidade de atividades. Verdade. É o que eu disse, a qualidade do tempo, ela importa muito mais do que a quantidade de coisas que a gente vai colocar naquela rotina. Então, a gente vive, para mim, a era do menos é mais, literalmente. Menos atividades, menos estímulos e mais conexão, mais presença. Né? Aqueles 5 minutos, 10, 15 minutos de qualidade, eles importam muito mais do que 2 horas desconectados. Sabe que uma coisa, esses dias eu estava vendo um post muito interessante nas redes sociais. Porque assim, nós como pais, a gente sempre quer tipo, eu preciso fazer alguma coisa com meu filho. Levar no parque, levar em um teatro e sempre tá fazendo alguma coisa fora de casa com a criança. Mas eu vejo também que como é importante a criança também entender que o espaço da casa também pode ser um lazer. Claro. Não é mesmo? E que a gente cresce muito no tédio. A criança, ela se torna criativa quando ela tem espaço para ser criativa, para criar, para inventar possibilidades, para pegar essa almofada e botar aqui e fazer uma cabana, para chamar a mãe para tomar um chá dentro da casa que ela vai montar, né? Ou da cidade que ela está construindo com os carrinhos em cima da mesa da sala. Então, se a gente abre espaço dentro da nossa casa e sem enfiar 1000 coisas no final de semana da criança, a gente está dando possibilidade para que ela construa habilidades que são incomparáveis, né? Criatividade, resolução de problemas, né? Isso é tão importante. Quanto também sair de casa, a gente sabe, mas também é importante ela entender que ficar em casa, no tédio, né? Exato. Também é importante. Claro. E dá a possibilidade dessa criança escolher. Ela tem lá o lugar dos brinquedos dela em casa, mas ela vai poder criar a partir do que ela quiser. Então, pais, não fiquem com culpa se vocês optarem por ficar em casa.
tá tudo certo, viu? Ó, também é um jeito de educar Claro. e também despertar toda essa criatividade na sua criança. Vamos lá para a próxima. Permitir que a criança brinque livremente também é uma forma de aprendizagem. Verdade. Eu sou uma defensora do brincar livre, desse brincar onde a criança explora, onde a criança tem a possibilidade de escolha, né? E isso é muito importante para a criatividade. Cada família pode construir sua própria forma de educar sem seguir um modelo único. Sim. Sim. Cada família vai funcionar de um jeito. E se a gente entende isso, a gente se descola um pouco. Os modelos teóricos, eles estão aqui para nos orientar, não para ser uma sentença na nossa educação. Nath, muito obrigado por esse quadro maravilhoso de mitos e verdades. E agora a gente vai entrar num quadro que eu mais amo aqui no programa, que é a dica da especialista. Tá? Nath, aqui eu queria que tu desse alguma dica, né, para os pais que estão nos assistindo hoje. Como que a gente pode educar hoje com mais clareza, mais consciência e também com menos culpa, né? Né? O nome do programa aí. Claro. Eu acho, na verdade, eu tenho certeza que hoje a nossa presença é o presente de graça mais caro do mundo. Né? Estar presente, estar conectado, estar inteiro, de verdade nessa relação com o seu filho, eu acho que é o presente mais valioso que a gente pode dar para eles, né? Não tem método, não tem teoria, não tem nada que compre a nossa disponibilidade emocional e não tem nada que construa com essa criança maior segurança emocional do que um pai e uma mãe presente, inteiro e disponível. Com certeza, né? Acho que o que a gente mais tem de valioso hoje, com toda certeza, é o tempo. Com certeza. Então, dar esse tempo de qualidade para o seu filho é a melhor presente que tu poderia dar para ele, porque nada substitui a presença ali como pai, mas a presença, né, de qualidade. A presença inteira. Inteira, Não... lá, sem celular, Exato, sem nada, né? exato, Está ali exatamente. se doando, né? Porque é isso, gente. Mãe, pai é doação o tempo inteiro e com certeza o seu filho vai ter esses momentos mais afetivos e lembrar deles na infância, né, Nath? É verdade, Dani, com certeza. Nath, então eu gostaria de agradecer a tua presença aqui no programa, foi maravilhoso te receber, né, tu também falar um pouquinho aí da tua especialidade. Claro, eu que agradeço. Me identifiquei muito também aí como mãe, com certeza, foi muito gostoso e eu gostaria de te dar um presente aqui do programa. Ai, ó, eu que agradeço, Dani, muito obrigada pelo carinho, pelo convite, falar de infância, falar de parentalidade, de maternidade, é algo que faz muito sentido dentro da minha trajetória e eu fico muito feliz e honrada. Ó, um copo então Muito personalizado aqui do programa para ti. Adorei. E agora então eu encerro o programa com uma mensagem muito linda e acolhedora para você aí de casa. Que possamos lembrar que educar não é sobre fazer tudo certo, mas sobre estar presente, construir vínculos, acolher, orientar e fazer o melhor que podemos com amor e consciência. A perfeição não existe, mas o cuidado, o afeto e a presença fazem toda a diferença. Um beijo e até o próximo Mãe Sem Culpa. Mãe Sem Culpa. Oferecimento Euroóptica Iguatemi, Salão Camarim, Boraé e Les a Les, a moda que encanta.